Nós estamos pregando na série Transforme o seu sonho em destino. Eu quero começar com um texto que está lá em Joel 2, de 28 a 32. Este tema é um tema que eu particularmente amo. Falar de sonhos, de destino, de futuro, né? Tem pessoas que gostam muito de sempre olhar para frente. E eu tenho uma tendência a estar sempre olhando para o futuro e desejando coisas no futuro, né? Então, eu recebo do Senhor essa palavra com muita alegria. E que você abra o seu coração para receber também. Amém? E o texto lá em Joel 2, de 28 a 32, diz o seguinte: E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Amém? Eu quero repetir o versículo 1, Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amém? A linguagem do Espírito Santo é uma linguagem de profecia, sonhos e visões. Amém? Repita comigo: profecias, sonhos e visões. Esta é a linguagem do Espírito Santo. A linguagem do Espírito Santo inclui a ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, quando nós falamos sobre sonho, falamos sobre a linguagem do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E os sonhos, ele acontecem, como diz aquele texto, em todas as épocas, em épocas difíceis. Porque esse texto fala de uma profecia temporal, que aconteceu no tempo de Joel, e também fala de tempos futuros, fala do tempo de hoje, que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e fala sobre o tempo final. Então essa palavra é uma palavra profética ampla, no que concerne ao tempo. E passa por tempos difíceis. No entanto, a linguagem do Espírito é a mesma. Mesmo em tempos difíceis, os sonhos de Deus estão presentes na nossa vida. Amém? Então, o que o Espírito está nos falando neste tempo é que nós precisamos ser homens e mulheres de sonhos, para que nós possamos viver as maravilhas de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito e um destino para cada um de nós. Isso é único, é particular. E o sonho nos leva ao nosso destino. Amém? E o destino é o cumprimento do propósito para as nossas vidas. Por isso que temos que sonhar. Quando nós podemos sonhar? Qual é o tempo dos sonhos? Em todo o tempo, como diz aqui. No tempo da calamidade, todo aquele que invocar o Senhor será salvo, como diz esse texto. Não importa o tempo em que vivemos. Não é? Na nação brasileira, nós estamos vivendo tempos de dificuldade políticas, econômicas e mesmo moral. Tantas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas ainda é tempo de sonhar. Amém? Porque aquele que sonha e aquele que invoca a Deus será salvo no meio das circunstâncias difíceis, no meio das adversidades. Também é tempo de sonhar no tempo da calamidade. Esse texto diz assim: Ele vai derramar o seu espírito sobre toda a carne.
E como eu disse aqui, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, a sua linguagem opera em nós. Amém? Então, embora as dificuldades sejam enormes, haja calamidade, o sonho tem que estar presente na nossa vida, porque o Espírito Santo está presente em nós. Amém? Nós vemos muitas coisas adversas, muitos caos neste mundo, né? Mas quando nós somos visitados por Deus, pela sua presença e pelo seu poder, Deus nos dá uma visão diferente. Amém? Porque nós olhamos não para as circunstâncias, mas olhamos para um Deus que está acima das circunstâncias. Então a linguagem de Deus, do sonho, da visão, nos coloca em uma dimensão diferente. Amém? E é isso que Deus espera de nós nesse tempo. O que é um sonho de Deus? Não é? Nós sabemos que temos que ter sonhos, que o sonho é uma mola propulsora que nos leva a viver o dia a dia com esperança, até que se cumpra o propósito de Deus, e até que a gente viva por completo o nosso destino. Amém? Mas o que é um sonho de Deus? Como eu vou saber que é um sonho de Deus e não um sonho pessoal para a minha vida? Como discernir isso? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o que não é um sonho de Deus, para depois falar o que é um sonho de Deus. Um sonho de Deus, em primeiro lugar, nunca vai contra a sua palavra. Deus, ele tem uma lei máxima e uma vontade suprema que foi manifesta e revelada e já está escrito na sua palavra. E se é um sonho contrário à palavra de Deus, não procede de Deus. Amém? Por exemplo, se alguém deseja, como Lamartine contou, que ele foi arguido, não é, num aconselhamento de uma moça que se apaixonou por um homem casado que estava dando esperanças a ela. E ela perguntou se deveria orar por aquele relacionamento. E a resposta dele foi clara, segundo a palavra de Deus, que é lógico que ela não deveria orar. Porque não era um plano de Deus para ela. Porque os companheiros, né, o companheiro ou a companheira que Deus vai dar para cada um, tem que ser uma pessoa desimpedida. Como você vai ser feliz e pleno num relacionamento se você para isso tem que destruir uma família? Amém? Então, contrário à palavra de Deus, um sonho não procede de Deus. Então nós temos que entender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para entendermos a direção que Ele nos dá. Amém? Os sonhos que não são de Deus podem matar os sonhos de Deus. Então muitas vezes a gente adquire sonhos pessoais e batalha tanto por eles e não discerne aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Fica lutando contra uma força que é mais poderosa que nós. E algumas sensações e sentimentos acontecem quando não estamos dentro da vontade de Deus e dentro dos seus planos. A impaciência é uma delas, não é? Para que nós alcancemos o nosso destino, é necessário que Deus trabalhe no tempo, nas nossas vidas e no nosso caráter. E isso leva tempo, portanto devemos ter paciência de Deus. E a impaciência nas nossas vidas, muitas vezes nos levam a planos humanos e não ao plano de Deus na nossa vida. Amém? No texto que está lá em Tiago 1, de 2 a 4... fala sobre a paciência e diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz... que produz? Em outras versões diz paciência, porque é o mesmo significado. Ora, a perseverança ou paciência deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Amém? Os planos de Deus para a nossa vida acontecem no tempo. Deus trabalha no tempo. E a gente tem que ter paciência. E as tribulações forjam a paciência no nosso caráter. Amém? Nós desejamos coisas
E às vezes o tempo, Deus vai mostrando, vai direcionando aquilo que procede dele, aquilo que não procede, Deus vai dando a direção para as nossas vidas. E o tempo trabalha não contrário a nós, mas a nosso favor. Amém? Hoje em dia, tudo a gente quer que seja bem rápido, né? A gente liga o celular, está demorando um pouquinho, você já fica ansioso, né? As coisas são muito rápidas. Não é como antigamente, que a gente vivia em outra velocidade. E quando nós temos um sonho que é de Deus, às vezes ele demora para se concretizar, porque Deus trabalha no tempo e nas circunstâncias. E as coisas vão caminhando e vão cooperando, como nós cantamos, para o nosso bem, para que o destino final se cumpra em nós. Portanto, meu querido, você que está aqui ouvindo esta palavra, talvez você esteja em tempo de espera na sua vida. E tempo de espera não significa um não de Deus. Amém? Mas significa uma espera. É tempo de perseverar na visão e no sonho que Deus tem dado no seu coração. Tem gente impaciente que tenta apressar as coisas. Deus deve falar: ok, você quer fazer do seu jeito? Mas eu tenho todo o tempo para fazer do meu jeito. Amém? Você tem uma agenda para cumprir? Eu nem tenho um relógio. É assim que acontece com Deus. A gente faz um cronograma, a gente faz planos, a gente escreve e vai ticando. Mas o relógio de Deus, quer dizer, ele não tem um relógio, não o nosso relógio, é diferente. Amém? Uma circunstância aparece na nossa vida, e Deus quer forjar algo no seu caráter. Às vezes você não é aprovado naquilo, volta a fazer aquela prova novamente. Até que Deus te prepara para te levantar. Para que quando você não chegar no seu destino, você não seja apanhado por circunstâncias que você não está preparado, não é? Foi o caso de José. José foi um exemplo de um sonhador, um menino adolescente que teve muitos sonhos da parte de Deus. Vocês lembram de José? Ele tinha filho de Jacó, tinha mais 11 irmãos, e ele sonhou que os seus irmãos eram como espigas, não é? Feixes de trigo, e se curvavam diante dele. E ele compartilhou esse sonho, os irmãos falaram: olha aqui, que rapaz soberbo, né? E ele teve outros sonhos, que o sol, que a lua, que representava os seus pais, e as estrelas estavam ao redor dele e curvavam perante ele. Ou seja, o sonho que Deus ministrou no coração de José é que um dia ele seria maior que seus irmãos, que o seu pai e que a sua mãe, e que eles iriam se curvar perante ele. Mas você imagina que o tempo passou, né? E a história de José conta que não foi sempre circunstâncias favoráveis. Os seus irmãos o perseguiram, o jogaram numa caverna, não é? Depois ele foi vendido como escravo, foi para o Egito, foi ser servo do Potifar, foi acusado injustamente, foi preso, e estava lá na prisão, no calabouço, quando Deus então o chamou para cumprir o seu destino e a realização do seu sonho. Quando ele foi chamado pelo faraó, que teve um sonho, não é? E ele interpretou os sonhos do faraó e foi levantado como governador do Egito. Amém? Isso é o que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos dá sonho. E o sonho que vem de Deus, ele passa pelo tempo e o tempo nos forja. Então a impaciência muitas vezes pode nos levar para longe do sonho de Deus para a nossa vida. Então devemos evitar a impaciência. A segunda maneira de matar os sonhos de Deus é recusar-se a ouvir os conselhos de homens e mulheres de Deus. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Amém?
quando você tiver um sonho, alguma coisa que arde no seu coração, vá buscar os conselhos. Conselhos de pessoas que sejam sábias, que entendam a Deus e a sua palavra, para que você possa então discernir o caminho de Deus, a vontade de Deus e caminhar para que ela se cumpra na sua vida. Amém? Quantos têm tido sonhos de Deus que ardem no seu coração? Levante a mão. Quantos discernem sonhos de Deus? Amém? Deus quer gerar isso em você. Paciência, sabedoria, para que você realmente trilhe no caminho que vai realizar, que vai chegar à realização e à vivência do seu destino. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor e nos alegrar com a sua palavra. Em terceiro lugar, para não sair do plano de Deus para a nossa vida, não podemos ser persuadidos por pessoas que não são de Deus. Porque tem sempre aqueles que desejam algo para você e querem palpitar na sua vida. Ou até aqueles que são contrários a você e querem te tirar do teu destino máximo. Isso acontece nas nossas vidas. E nós temos que ouvir aqueles que são de Deus. A gente não pode ouvir os conselhos dos ímpios. Lá em Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando estamos direcionando a nossa vida e vivendo segundo o plano de Deus para nós, temos que ouvir os sábios e rejeitar aqueles que não entendem a palavra de Deus, aqueles que são os ímpios. Amém? Temos que discernir de Deus e do seu Espírito a sua direção. O que também, em quarto lugar, o que nos afasta do plano de Deus é a dúvida. A gente percebe que quando o povo de Israel foi liberto do Egito e caminhou pelo deserto, quando eles se apresentaram diante da terra prometida que Deus tinha falado, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés e aquelas gerações enchendo seus corações de sonhos, que um dia eles teriam uma terra própria. Quando eles chegaram diante da terra que Deus os daria, os espias foram até lá e constataram que era exatamente como Deus havia prometido. Os espias disseram: não, a terra é maravilhosa, é produtiva, é realmente uma terra que mana leite e mel. Mas, aí as dúvidas vieram. O relato dos espias incrédulos, como foi? Mas lá tem gigantes. E aos nossos olhos e aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Mas não aos olhos de Deus. Amém? E aqueles que ouviram este relatório de incredulidade e não confiaram na palavra de Deus, mas num relatório de dúvida, que colocou dúvidas nos seus corações, ficaram 40 anos no deserto e ali morreram. Agora era o propósito de Deus? Era o sonho? Era o destino? Não. Mas o sonho morreu e o destino foi naufragado por causa da incredulidade de alguns. Amém? Mas os que creram, como Josué e Calebe, e perseveraram na palavra do Senhor, Deus os preservou nos 40 anos do deserto, até que eles tiveram a oportunidade de estar diante da terra prometida mais uma vez e entrassem nela. Amém? Que o seu coração seja cheio de fé, que você entenda a linguagem do Espírito Santo sobre a sua vida, que você se encha da sua visão, para que você, quando estiver diante da tua Canaã, não olhe para os gigantes, nem para os obstáculos que você vai enfrentar. Amém? Porque os obstáculos caem diante do Senhor, como diz Davi, né? As muralhas, eu pularei as muralhas. Se as muralhas forem muito altas, Deus ou derruba, como fez em Jericó, não é? Ou faz você pular as muralhas, como Davi proclamou no seu salmo, mas Deus é poderoso o suficiente para te levar ao cumprimento exato e completo do seu sonho e do seu destino.
Amém? Os sonhos de Deus não podem morrer na nossa vida. As dúvidas têm que ser lançadas longe de nós. Amém? Glória a Deus. O que são os sonhos de Deus? Eu creio que Deus estabelece um padrão quando Ele fala sobre os sonhos que Ele tem para nós. Os sonhos, em primeiro lugar, os sonhos de Deus dizem a respeito de nós mesmos. Quando Deus te dá um sonho, Deus vai falar com você sobre o sonho do seu destino. O que você vai ser na vida? Aonde Deus vai te levar? Qual é o ponto máximo de Deus na sua vida? O cumprimento. Se você é um médico e deseja chegar numa posição, como Deus vai fazer isso e realizar na sua vida? Se você é um professor, se você trabalha numa área pública, se você é um empresário, se você é um executivo, seja lá sua área de atuação, você tem que ter sonhos. Sonhos maiores, galgar posições mais altas, ter conquistas diante de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, somos seres empreendedores e temos sempre que almejar coisas grandes para nós. Amém? Temos que ter os nossos sonhos de acordo com o nosso Deus. Tem que haver grandeza nos nossos sonhos. E quais são os sonhos de Deus? Deus vai colocar no seu coração. Não deixe que ninguém venha para você e diga: ó, que Deus tem para você é isso, 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 isso. Muitas vezes Deus usa palavras proféticas para dizer para você que você está caminhando no caminho certo. Há palavras proféticas que testificam aquilo que Deus falou no seu coração. Amém? Quando o faraó do Egito, quando o povo do Egito e os povos da terra iriam passar por uma grande fome, Deus deu um sonho para quem sobre os anos de fome? Para o faraó. Vocês lembram dos sonhos do faraó do Egito, das vacas gordas e magras? As vacas gordas seriam 7 anos de muita provisão, uma lavoura, né, muito grande. E as 7 vacas magras seria uma grande seca e fome na terra. Deus deu esses sonhos ao faraó, porque era ele que deveria tomar providência sobre o Egito. Amém? Deus deu a ele. E Deus, por exemplo, deu a José os sonhos que iriam se cumprir na vida dele. Amém? Então, quanto ao seu destino, o sonho vai arder no seu coração. Deus vai comunicar a você aquilo que ele tem. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro uma ocasião que Deus falou comigo em sonho. Deus fala muito comigo em sonho, mas teve uma época que eu precisava muito da direção de Deus. E Deus falou comigo em sonho. E quando a gente fala aqui de sonho, são os sonhos que Deus fala quando nós dormimos, mas os sonhos também que Deus fala quando nós estamos acordados e que arde no coração. Mas esse sonho que Deus me deu foi quando eu estava dormindo mesmo. O apóstolo Lamartine se candidatou uma época para deputado federal. E ele ficou como primeiro suplente. Ou seja, dentro do partido dele, tinha alguns candidatos que iriam ocupar o cargo de deputado federal e que ele seria o primeiro na lista caso algum deles saísse. Ou seja, ficou na primeira suplência. E quando isso aconteceu, como foi um sonho que Deus colocou no nosso coração e a gente trabalhou com muito fervor e com muito empenho, eu falei: Senhor, e agora? Como pode ser? O Senhor falou que o Senhor faria isso, agora o Senhor precisa falar comigo. E Deus me deu uma palavra e Ele disse: vai se passar 2 anos e no 3º ano Ele vai assumir. Aí eu fiquei mais tranquila. E quando estava chegando o próximo, tinha passado 1 ano, no 2º ano, eu comecei a buscar Deus. Falei: Senhor, o Senhor precisa me mostrar. Porque eu recebi uma palavra, mas pode ser do meu coração, então o Senhor precisa testificar. E eu comecei a orar e uma noite Deus me deu um sonho. E eu sonhei que nós estávamos em casa,
E de repente chegou Francisco Rossi, aquele político que na época se candidatou para governador e prefeito, e naquele ano ele era candidato a prefeito de São Paulo. Mas o que eu sonhei é que ele chegava em casa com uma comitiva, como esses políticos chegam, né, quando estão em campanha. Chega o político e um monte de gente. E ele chegava em casa, e eu recebia, depois a gente subia para o segundo andar da nossa casa, e tínhamos uma reunião, e eu olhava assim, e via São Paulo. E aquele cômodo estava inacabado. A gente fez a reunião, descemos, e quando nós descemos, o andar de baixo da minha casa não era mais o mesmo. Era muito lindo, como se fosse uma entrada de hotel, e na frente tinha espelhos de água. E eu saía na rua, todos os edifícios eu via com espelho de água. E acordei. Aí eu, orando a Deus, compartilhei com Lamartine, eu falei, meu amor, Deus me mostrou quando vai acontecer, vai ser o próximo ano. Nesse ano, o Rossi vai te procurar e nós vamos apoiá-lo. Depois disso, quando a gente descia e eu via os prédios com espelho d'água, eu falei, é Brasília, nós vamos mudar para Brasília. E assim vai acontecer, e vai ser desse jeito, tal. E foi exatamente como aconteceu. Foi tão incrível, porque um dia o Rossi nos ligou, nós não tínhamos nenhum contato com ele. Ele tinha sido candidato ao governo, e tinha ficado em segundo lugar, tinha perdido, não tínhamos contato, ele nos procurou para ajuda, e nós o recebemos em casa, num jantar, e quando ele estava sentado com a esposa dele, assim, conversando, eu falei assim para ele, e eu já sonhei com esse momento em que nós o recebíamos aqui. E tudo aconteceu exatamente nessa ordem. E eu estou contando esse testemunho para você para dizer que, se você tem um sonho, você estiver num processo de espera e você quiser saber qual vai ser o próximo passo, eu te desafio. Entre em jejum e oração para ver se Deus não mostra qual vai ser o próximo passo. Deus mostra. Deus diz assim que Ele não faz coisa alguma na terra sem revelar aos seus servos os profetas. Amém? Deus fala conosco, Deus fala comigo, fala com você, fala com aquele que o busca, dá direção. Como eu disse aqui, a linguagem de Deus, a linguagem do Espírito são sonhos, visões e profecias. Amém? Servo de Deus, filho de Deus, não anda às cegas. Anda em confiança. E se quer saber aquilo que Deus tem para a sua vida, meu querido, ore e busque, que Deus vai te dar um sonho, Deus vai te dar uma visão, vai fazer arder o seu coração de tal forma que você não vai se livrar dos sonhos, dos projetos de Deus para a sua vida. E você vai perseverar, vai entender, vai buscar até que se torne o seu destino. Amém? Glória a Deus. Esses são os sonhos de Deus para a nossa vida. Então esses são os sonhos de Deus. Deus mostra sim, Deus vai sinalizando. Para que Deus nos dá sonhos? Ele nos dá sonhos para apontar o nosso destino, como eu falei aqui. Quando que Ele nos dá sonhos? Nos últimos dias, em dias difíceis, quando os sinais nos céus aparecerem, nós estamos vendo aí os sinais de Deus para os últimos tempos. O apóstolo, né, pregou sobre os agentes do fim e nos revelou tantas coisas que eram palavras proféticas que se cumprem no nosso tempo, sinais no céu, sinais na terra. Amém? E Deus faz isso para nos mostrar o nosso destino. Quando isso acontece? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Porque essa é a linguagem do Espírito. Então é para hoje, é para agora, é para mim, é para você. Amém? Portanto, o tempo da igreja é tempo de sonhos. É por isso que nós estamos ministrando neste tempo. Deus quer restaurar os sonhos no coração dos seus. Amém? Se você não está sonhando, se você não tem um alvo para onde você quer chegar, esse é o tempo de você restaurar de Deus os seus sonhos. Cristóvão Colombo sonhou com uma nova terra.
e descobriu a América, não é? São homens e mulheres que têm no seu coração sonhos que fazem acontecer as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Ontem nós assistimos um filme que chama Uma Única Chance ou A Última Chance, sobre um rapaz que morava no país de Gales, e ele era gordinho e gostava sempre, desde criança, gostava de música e de ópera. Imagina, era considerado um nerd, né? Um menino gostar de ópera, e ele só ouvia ópera. E ele gostava de cantar. Então o sonho dele era ser cantor de ópera. E ele sofria muito bullying por ser gordinho, sempre apanhava dos garotos. Até o seu pai o desencorajava muito. E ele então tinha um sonho de frequentar uma escola de ópera em Veneza. E ele conseguiu levantar o dinheiro em concursos que ele participou e foi para a escola de ópera em Veneza. E teve uma oportunidade que ele esteve diante do Pavarotti. Isso é história real, vocês podem assistir o filme na Netflix, tem. E ele estava diante do Pavarotti, o Pavarotti fazia considerações sobre os cantores que se apresentavam, os alunos, né, daquela escola. E quando ele se apresentou, ele ficou tão nervoso que ele não conseguiu se apresentar direito. Aí então a avaliação e a sentença do Pavarotti foi muito cruel. Ele disse assim, olha, você é uma pessoa que tem medo. E um cantor de ópera tem que se desvencilhar do medo, tem que chegar aqui, cantar e se apresentar e encantar a plateia. Portanto, você com medo, você nunca vai ser um cantor de ópera. E ele ficou muito triste, desanimado, voltou para a casa dele, foi ser empregado de uma cirurgia siderúrgica que o seu pai trabalhava. E ali o seu sonho ficou amortecido, não é? Mas ele sempre cantando ópera, passou por várias dificuldades. Quando teve a oportunidade de se apresentar no teatro, teve uma enfermidade, teve que operar, não conseguiu se apresentar. Então o seu sonho estava sempre sendo afogado pelas circunstâncias adversas. Até que um dia ele viu a propaganda daquele British Got Talent. Quer dizer, os britânicos têm talento. Que depois veio acontecer o American Idol, né? Esse foi o primeiro reality show musical. E ele, então, se inscreveu. E na seleção, já na primeira apresentação dele, ele é ovacionado pela plateia, né? E selecionado, e ele vai até o fim e ganha esse concurso, né, de música, esse reality show. Tem a oportunidade de se apresentar diante da rainha. Quando ele foi lançar o seu primeiro CD, teve recordes de venda, ficou em vários países em primeiro lugar. Amém? E esse filme, então, relata essa história falando de uma chance que aquele menino que parecia um sonhador, um azarado na vida que nada dava certo, ele teve uma chance que mudou a sua vida. Amém? Isso Deus faz na nossa vida. Deus nos dá chances. E eu vou dizer para você, não é só uma não. Deus, ele tem um destino para nós. E mesmo que algumas vezes nós nos frustremos e o frustremos no sentido de não obedecer a sua voz, Deus sempre nos dá chance para retornar e cumprir os seus sonhos na nossa vida. Amém? Isso é o que Deus faz. Temos que entender e perseverar até que tudo se cumpra em nós. Para finalizar, eu quero dizer que você pode ousar sonhar. Amém? Sonho é coisa de Deus. Sonho não é coisa de lunático, não. Sonho é coisa de homens como Abraão. É coisa de homens como Isaac. É coisa de homens como Jacó. Não é aquele que, como Abraão, que tinha uma mulher infértil, Deus falou para ele, você vai ser pai de nações. E ele creu que Deus faria isso na sua vida. Amém? Assim como Isaac.
que casou com uma mulher infértil e perseverou até que ela pudesse ter filhos, como Jacó, que não tinha a bênção da primogenitura, mas Deus tinha prometido que faria aliança com ele, e ele batalhou até que ele recebesse a bênção da primogenitura. Amém? Sonhos e destinos extraordinários e maravilhosos são para homens e mulheres que entendem a linguagem de Deus e do seu Espírito. Amém? Então, meu querido, os sonhos têm que estar presentes. Nós devemos ousar sonhar. Jesus disse: todas as coisas são possíveis ao que crê. Diga comigo: todas as coisas são possíveis ao que crê. Amém? Que grupo você está? Nas coisas que crê nos impossíveis? Amém? Creia que Deus é um Deus dos possíveis e dos impossíveis, e assim será com você. Deus é capaz de devolver o que o diabo te tomou. Deus é capaz de lhe dar vitória sobre os seus inimigos. Amém? Deus é capaz de lhe fazer saltar os obstáculos. Deus é capaz de cancelar as maldições lançadas sobre a sua vida. Deus é capaz de curar as feridas feitas no passado, que te prendem para que você não chegue no seu destino. Deus é capaz de lhe dar forças para hoje e esperança para o amanhã. Amém? As forças que você precisa para continuar a viver hoje e viver o amanhã e esperar até que tudo se realize em você. Você pode sonhar em momentos difíceis, como o que estamos vivendo no Brasil? Sim ou não? Eu fico pensando, gente, eu me lembro quando o Lula foi eleito a primeira vez, a festa que teve na Paulista. Eu nunca votei nele, mas quando ele foi eleito a primeira vez, eu fiquei impactada com a eleição dele. Eu falei, um cara que saiu lá, sei lá da onde, do Nordeste, pobre, nem estudo tinha, perseverou, passou por tantas eleições, até que o sonho dele se cumprisse. Amém? Se um homem como ele, que chegou lá e teve a oportunidade de fazer o que era bom e não fez, teve capaz de sonhar até realizar o seu sonho, e eu e você? Amém? Temos que sonhar grande, porque quem não sonha e não batalha para os seus sonhos, não vive o seu destino plenamente. Então você pode sonhar em momentos difíceis, você traça planos, não é? E Deus os concretiza. Para terminar, eu quero ler Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? É o seu coração que vai traçar o seu caminho, e o Senhor vai te dirigir, não é por aqui, é por ali. Então há uma parceria, Deus quer concordar com você nos seus planos. Amém? Os sonhos precisam nos levar à ação. Vista é capacidade de ver as coisas como elas são. Os sonhos são a capacidade de ver as coisas como elas podem ser. A vista te vai ver o presente, o sonho, o futuro. A vista constata, os sonhos inspiram você. Amém? Que os sonhos de Deus possam encher o seu coração plenamente e que você possa perseverar até chegar no seu destino. Amém? Feche os seus olhos, levante a sua mão para o alto. E se algo está adormecido no seu coração, se você tem sido dominado por tristeza, por desânimo, por falta de esperança, o Espírito Santo vai descer sobre você agora. E aquecer o seu coração com fé. O plano perfeito de Deus em Cristo Jesus já trouxe a conquista que você precisava. Agora receba em nome de Jesus. Receba a fé para inundar o teu coração, para reviver
viver os sonhos de Deus para a sua vida. Clame a Ele agora, peça a Ele para que te dê sonho novamente, para que te dê visões do alto, para que fale com você, para que o Espírito da profecia venha sobre a sua vida e ilumine o seu coração. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o Senhor Deus, que na sua cruz cumpriu todo o mistério da graça e nos transformou. Amém? Glória a Deus. Que o amor do Pai seja sobre o seu povo, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito e as bênçãos que descem dos céus sobre o povo do Senhor, seja sobre você, a sua casa, os seus bens, o seu trabalho em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.